80% do comércio mundial acontece através dos oceanos, e é por isso que todas as grandes superpotências tentam manter essas rotas comerciais sob seu controle. Mas muito em breve, um país vai perturbar todo esse comércio mundial, e esse país não é outro senão o Canadá. O que torna o Canadá tão especial no futuro é sua vasta linha costeira, portos livres de gelo e localização estratégica. Mas talvez o fator mais significativo de todos seja a região ártica, e por causa desse Ártico, muitos analistas preveem que o Canadá vai mudar em breve toda a dinâmica do comércio mundial. Mas o que há no Ártico que o torna tão importante para o comércio mundial? O Ártico é, na verdade, essa área azulada no polo norte do nosso planeta, que inclui o Oceano Ártico e alguns países. Entre esses países, o primeiro é o Canadá. Toda a área norte e noroeste do Canadá está na região ártica. O segundo país é a Dinamarca. Como a Groenlândia está sob controle da Dinamarca, a Dinamarca automaticamente se torna parte da região ártica. Agora, a Groenlândia é a maior ilha não continental do mundo, onde apenas 15% da área é habitada, porque os outros 85% estão cobertos de gelo. O terceiro é a Islândia. Tecnicamente, este país está bem na fronteira do Círculo Ártico, mas suas duas ilhas, Grimsey e Kolbeinsey, estão dentro do Círculo Ártico, e é por isso que ele se torna um país do Ártico. O quarto país do Ártico é a Noruega, cujo 50% da área está dentro do Círculo Ártico, incluindo as ilhas de Svalbard e Jan Mayen, que também fazem parte da Noruega. O quinto país ártico é a Suécia, porque uma parte significativa dela também está dentro do Círculo Ártico. O sexto país ártico é a Finlândia, cuja Lapônia inteira ao norte está dentro do Círculo Ártico. O sétimo país ártico é a Rússia, que compartilha uma linha costeira de quase 24 mil quilômetros com o Oceano Ártico. 50% da população da região ártica vive na Rússia, porque quase toda a parte norte da Rússia está dentro do Círculo Ártico. Por último, mas não menos importante, estão os Estados Unidos da América, que se tornaram membros da região ártica em 1867, quando compraram o Alasca da Rússia. Após entender essa região ártica, a próxima pergunta é: por que essa região é tão importante para o comércio mundial? A resposta simples é que, à medida que o gelo derreter, novas rotas de navegação serão criadas aqui, o que mudará o mapa da economia mundial. Entre essas rotas comerciais, duas são as mais importantes. Uma é a Rota da Passagem Noroeste e a outra é a Rota do Mar do Norte. A Passagem Noroeste é uma rota de navegação entre os oceanos Pacífico e Atlântico, que impulsionará massivamente o comércio entre a Ásia e a América do Norte. E o comércio por aqui também será muito mais barato em comparação com outras rotas comerciais. Agora, os seres humanos sempre tentaram descobrir rotas comerciais eficientes entre a Europa e a Ásia. E nesse esforço, Cristóvão Colombo atravessou o Oceano Atlântico no século XV e descobriu a América. Ele veio pelo lado norte, mas havia muito gelo aqui naquela época e ele não conseguiu ir mais longe. Até o século XX, todos acreditavam que a passagem noroeste era apenas um mito e nada mais. Mas então, em 1906, um explorador norueguês, Roald Amundsen, descobriu essa passagem noroeste. Ronald partiu da Noruega em um pequeno navio em 1903 e, após uma jornada de 3 anos, chegou à ilha Herschel, no Canadá. Esta foi a primeira jornada humana documentada através do Ártico. Nos próximos 100 anos, nenhum outro navio comercial cruzou essa rota. Então, em 2013, um navio porta-contêineres holandês, que deveria ir de Vancouver ao Canal do Panamá e depois para a Finlândia, decidiu tomar essa passagem noroeste. Assim, depois de 100 anos, um navio comercial cruzou a passagem noroeste e, ao tomar essa rota, não só reduziu sua viagem em 4 dias, como também economizou $80 mil em custos de combustível. Devido a essa viagem bem-sucedida, essa rota voltou a ser um ponto de discussão em todo o mundo, e as superpotências ocidentais começaram a considerar o uso dessa rota. Agora, é assim que essa rota será. Os navios porta-contêineres entrarão nesta passagem noroeste através do Estreito de Davis, cruzarão a Baía de Baffin, entrarão no Mar de Beaufort, depois cruzarão o Mar de Chukchi entre o Alasca e a Rússia e finalmente chegarão ao Oceano Pacífico. A partir daqui, eles poderão ir para a América Ocidental ou para o leste da Ásia. Atualmente, essa rota só pode ser percorrida com navios quebra-gelo, mas na velocidade em que o gelo do Ártico está derretendo, navios porta-contêineres regulares poderão facilmente passar por aqui entre 2040 e 2050. E quando isso acontecer, o comércio mundial se transformará completamente. Por exemplo, hoje um navio que viaja 21 mil quilômetros do Japão para passar pelo Canal de Suez até a Europa Ocidental poderá facilmente chegar à Europa Ocidental
Ocidental através do Estreito de Bering, por esta passagem noroeste. E essa rota é quase 9.600 quilômetros mais curta do que a rota do Canal de Suez. Então você pode imaginar quanto tempo e dinheiro serão economizados. Agora, obviamente, por causa dessa rota, haverá uma queda significativa no tráfego e nas receitas dos canais do Panamá e de Suez. Todo o tráfego se moverá para a passagem noroeste, e quem controlar essa rota mudará seu destino. Embora todos esses países árticos, exceto a Rússia, sejam amigáveis entre si, a quantidade de dinheiro e oportunidade envolvida nessa rota torna difícil para o Canadá reivindicá-la. E para piorar as coisas, um país não ártico já está muito interessado nessa rota, e esse país não é outro senão a China. Toda a economia da China gira em torno das exportações de manufaturados, e essas exportações passam pelo Estreito de Malaca até o Oceano Índico e depois para a Europa Ocidental, via Canal de Suez. Essa é uma rota bastante longa com 3 pontos de estrangulamento principais, e se algum deles for bloqueado por qualquer motivo, toda a economia chinesa poderá entrar em colapso. Por isso, seria ideal para a China enviar seus produtos para a Europa através da passagem noroeste. É por isso que a China está se alinhando agressivamente com a agenda do Ártico. Em 2018, autoridades chinesas declararam a China como um país próximo ao Ártico. Em 2023, a China enviou seu navio quebra-gelo fabricado localmente para o Ártico para exploração pela primeira vez. A China anunciou que respeitará qualquer lei internacional relacionada à rota do Ártico, mas na geopolítica, você nunca sabe o que pode acontecer. E não é apenas a China que representa uma ameaça à reivindicação do Canadá sobre essa rota. Surpreendentemente, o país do qual o Canadá está enfrentando mais resistência não é outro senão os Estados Unidos. Agora, isso pode ser surpreendente para você, porque os Estados Unidos e o Canadá historicamente têm relações muito amigáveis, mas sobre esse assunto há um desacordo severo entre os dois países. O Canadá reivindica toda a passagem noroeste porque toda essa rota passa ao longo de suas ilhas e costa, enquanto os Estados Unidos dizem que essa rota deveria estar sob um órgão internacional e livre para todos usarem. Obviamente, isso seria uma perda significativa para o Canadá. Outro problema é que, se essa rota for liberada para todos e algum navio ficar preso no gelo ou sofrer um acidente no mar, não há outro país por perto para vir e ajudar. É por isso que o Canadá diz que deveria ter o controle de toda essa rota, e dessa forma, seria responsável por todos os navios que passarem por aqui. E como cobraria uma taxa pela passagem, proporcionaria as instalações adequadas a esses navios, assim como os países que controlam os canais do Panamá e de Suez cobram taxas e assumem total responsabilidade pelos navios que passam por lá. Até agora, há um impasse entre o Canadá e os Estados Unidos sobre esse assunto, mas parece que os Estados Unidos não têm muitas opções, porque mesmo que não cheguem a um acordo com o Canadá, Rússia e China podem intervir para apoiar a reivindicação do Canadá, já que ambos os países já insinuaram seu apoio ao Canadá nessa rota do Ártico. Agora, obviamente, os Estados Unidos não tolerarão a influência chinesa e russa aqui em nenhuma condição, então há 80% de chance de que os Estados Unidos concordem com a reivindicação do Canadá. Essa rota impulsionará enormemente a economia do Canadá. Mesmo hoje, o comércio marítimo é um dos principais contribuintes para a economia canadense. Só em 2022, o Canadá criou 30 mil empregos em seus portos de embarque e gerou 150 bilhões de dólares em receita. Portanto, essa rota certamente tornará o Canadá muito importante no mapa mundial. Há apenas uma alternativa para essa rota, que é a Rota do Mar do Norte. Junto com a passagem noroeste, essa rota também está se tornando acessível à medida que o gelo derrete, e isso tornará a Rússia e a China muito poderosas geopoliticamente. Para saber mais sobre a Rota do Mar do Norte, inscreva-se no canal, porque faremos um vídeo sobre ela em breve. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!